Espero que não dê nada. Transmissão ao vivo. Parece que já foi lá no Facebook. Só conferir aqui. Se não conferir, bom dia, pessoas. Mas, por enquanto, estamos apenas conferindo se o áudio está bom. Tudo bem, Beto? Opa, tudo bom? Tranquilo, um sabadão à tarde. Estou vendo aqui que já apareceu. Tá? Que o meu não está aparecendo. Ele deu de atualizar nesse exato momento o celular. Oh, coisa boa. Então tá bom. Já estamos ao vivo. Estamos ao vivo, então já posso desligar aqui, abrir a minha câmera. Só perguntar para o pessoal se tem alguém aí, se o áudio está bom. Você consegue conferir o áudio? Se o áudio está saindo, se está tudo certinho? Tem gente conectada aqui já. Quem tiver conectado pode, por favor, falar para a gente se o áudio está legal. Porque, inclusive, é um bom teste, né? Até em relação àquilo que nós vamos falar, essa é a primeira vez que nós estamos usando o Zoom. O Zoom está conectando a live no Facebook, direto. Não estou usando nada. Nós estamos no Zoom, paf. Essa é uma ótima ferramenta, a gente vai falar lá para frente. Ou spoiler. Quantas coisas estamos descobrindo, mas você vê, essa é a primeira vez do uso desta maneira, né? Sem nenhum outro programa por trás. E é legal, né? A gente, ao longo do tempo, vai evoluindo, vai testando novas coisas, vai descobrindo novas formas de deixar o home office aqui mais produtivo. O áudio está ótimo. Que bom, André Anjo falou que o áudio está ótimo. Muito obrigado, André. Então, legal. Um bom dia para você, André. Já que o áudio está bom, o vídeo está bom, essa cachoeirinha atrás de mim está gostosa, fresquinha. É isso aí, bem-vindos ao meu home office, né? Vocês podem ver aqui atrás, tem mais um computador, uns post-its ali, eu vou comentar mais para frente o que eles são, para que eles servem, como é que eu uso. Mas bem-vindos à nossa live. Também, né? O meu também, né? Porque, assim, na verdade, assim, atrás, eu descobri esse negócio de tapar aqui atrás com esses... Agora com vídeos, né? Vídeo foi descoberta recente, mas assim, com figuras e tal, até mesmo para esconder um pouco a bagunça. Começa a fazer uma bagunça e vai indo. Isso aí, pelo menos, cada vez que eu vou fazer uma live, eu tenho feito muitas lives, então essa é uma maneira, né, Beto? Esconder, porque toda hora tem que ficar arrumando. E a hora antes era só de arrumação para poder fazer uma live. Ou ficar encontrando cada vez outro espaço diferente. Eu tenho tentado deixar arrumado, mas às vezes realmente não é possível. Mas vamos lá. Já estamos a 2 minutos, então vamos começar. É com você. Legal. Bem-vindos a todos, bem-vindos. Esta aqui é uma live diferente, né? Vamos falar um pouquinho de home office. Muita gente tem começado a trabalhar em home office, é uma primeira experiência. 90% das pessoas do Brasil, um pouquinho mais até, não trabalham em home office, nunca tiveram essa experiência, então, por conta de toda a situação que a gente está vivendo, é uma novidade. Então, aí a gente teve a ideia de falar desse assunto, mas não é só para falar para quem nunca fez home office, mas também para quem já faz home office, tem aqui algumas dicas e alguns aspectos que diferenciam. Toda vez que a gente sai do escritório, é uma nova jornada, né? Eu já faço home office há 15 anos, porém o meu home office ele não é um home office fixo, né? Diferente de você, Carlos, que só trabalha em home office, digamos assim, né? O seu home office é mais permanente. O meu home office ele é um home office de idas e vindas. Tem dia que eu fico em casa, tem dia que eu vou para o escritório ou vou para clientes. Então, cada um tem uma experiência diferente sobre o home office. E é uma jornada, né? A gente precisa descobrir como é o home office. Então, o primeiro passo de descobrir o home office é um passo de entender que a dinâmica ela muda. Quem vai muito para o escritório, sai todo dia de casa, então acorda cedo, vai para a academia, às vezes não, toma café na padaria, mas sai na rua e aquela, né, aquele movimento cedo, aquela correria e de repente não tem mais. Né? Você acorda e não precisa sair. Então, é uma mudança de cultura que a gente precisa prestar atenção, né? Que o novo normal não é mais sair e pegar o transporte, pegar o carro, o que seja, para ir para algum lugar. E sim,
você ir para algum espaço dentro da sua casa. Hoje é até comum as pessoas trabalharem em espaços de coworking, né, espaços compartilhados de trabalho, que é uma mistura de um home office que não é em casa, mas é um escritório que é um pouco diferente, mas de qualquer forma é uma nova realidade. Então, começar a fazer um home office tem esse impacto, que é um impacto, digamos assim, psicológico, ou seja, criar um novo jeito de encarar o trabalho. E encarando esse novo jeito, criando essa nova forma, né, de encarar o trabalho, passa também por criar uma nova rotina. Então, você acorda, aí o que você faz? Tem gente que toma banho, tem gente que não toma, mas principalmente, uma das dicas, né, já adiantando, é trocar de roupa. Né? Não trabalhar de pijama, né, para criar esse momento psicológico mesmo de falar assim, ok, já levantei e agora estou pronto para trabalhar. E para começar a trabalhar, você precisa também criar dentro dessa rotina uma lista, depois a gente vai falar de lista, né? Mas identificar quais são as suas tarefas e responsabilidades. Porque muitas vezes, com a rotina do escritório, você fazia algumas coisas e você deixa de fazer com a sua rotina em casa. Ou muitas vezes, quando você adota o home office, é porque você mudou de emprego. Então, como é que você vai se adequar? Como é que você vai criar uma nova rotina para atender a essas tarefas e responsabilidades? Então, isso é um outro passo importante, você começar a perceber que agora você é dono cada vez mais do seu tempo. E, por isso, você é responsável por fazer a coisa acontecer. Carlos, como é que foi para você aí, né? Você já trabalha home office desde sempre, desde que eu te conheço, pelo menos, né? Assim, eu tive essa opção, eu fiz essa escolha de home office até pela facilidade. Na época, casado, o Fabiano trabalhava em outro lugar. Né? Então, foi assim. Mas uma coisa que você estava falando, é interessante as pessoas observarem que, apesar de, vou sair da minha zona de conforto e vou para o conforto. Não, não é bem assim. Né? É uma zona de conforto, não é uma zona de... Exatamente, você vai sair da zona de conforto, que era o hábito. Então, você está em processo de mudança, é uma mudança. Mas, assim, há 20 anos, existem... Você vai expor aí, o Beto vai falar de várias facilidades e dificuldades que nós temos no home office. No começo, há 20 anos, quando eu resolvi largar o escritório e ficar só em casa para facilitar a vida de casado na época, foi assim, foram uma jornada de muitos anos para mim, para uma adaptação. Não pensei que foi fácil, não. Entretanto, hoje já é uma rotina, já é normal. Talvez quando a ideia de ir para o escritório que vai ser diferente, mas segue aí, Beto. Legal. Essa semana eu conversei com uma pessoa que estava me falando isso, né? Que ela tem a possibilidade de trabalhar no home office, porém ela se obriga, e eu também faço isso, né? Eu me obrigo a ir ao escritório também. Então, cada um vai encontrando o seu jeito e à medida que o tempo vai passando, seu home office ele vai mudando de características. Um desafio, né? Que aparece logo no começo para quem trabalha em home office, é a questão do barulho. Né? Então, acostume-se, o barulho vai ser seu vizinho o tempo todo. Seja por conta do cachorro, seja por conta de uma moto passando na rua, de repente o isolamento acústico não é o ideal de onde você esteja trabalhando, e com isso você vai precisar se acostumar com o barulho. Obviamente, também buscar espaços que tenham um silêncio maior. Tem gente que, por exemplo, põe o fone de ouvido, tipo esse que eu tenho, que reduz o barulho externo, então dá uma tranquilidade interessante. Ou você procurar um espaço na sua casa, que seja mais para dentro da casa, onde fique menos exposto ali ao barulho. Mas se você tem cachorro, é um desafio constante. Criança pequena também, né? A criança pequena, ela requer ali uma atenção muitas vezes e sai correndo e tudo mais. Então é preciso se acostumar. Quem está acostumado a assistir as nossas lives, principalmente com a Fabiana, os gatos. A gente acha que não é só cachorro latindo, criança falando, e gato. Gato às vezes entra na frente e você vai fazer o quê? Vai jogar o gato? Não tem, é o gato entrando. Então, acostume-se, né? Porque isso acontece. Alguém falou aqui o homem do ovo, né? Aí tem o homem do... Essa é a entreguidade, né? O homem que passa vendendo produto de limpeza na rua. Então, assim, é uma constante o barulho. Então, você precisa prestar atenção, se acostumar e buscar estratégias para tentar diminuir o quanto o barulho te incomoda ali, te atrapalha no seu dia a dia. E seguindo ao barulho, também tem o lado da família, né? A gente comentou de crianças,
mas é preciso que você estabeleça um contrato, né, aí um acordo, ou o que a gente chama de um contrato social, com esposa, com filhos, com os ajudantes do lar, quem tem ajudante do lar, né, para que eles saibam que aquele momento é o seu momento de trabalhar, né, e que você precisa ali, vamos chamar assim, ter uma bolha para quem trabalha num espaço aberto, né, ter um respeito dos outros, da família, para que você consiga se concentrar no seu trabalho e ser produtivo. Então, converse com a família, né? Estabeleça limites, estabeleça horários, estabeleça qual é o contexto em que você vai estar trabalhando. Por exemplo, o Carlos trabalha num horário deslocado, né, Carlos? Então, assim, naturalmente, ele tem uma flexibilidade de talvez levar as crianças na escola. Conta aí um pouquinho, Carlos, como é que é a sua rotina com a família. No início foi algo bem complicado. Eu acho que você vai expor lá na frente a respeito das interrupções, né? Mas, assim, hoje, depois de muitos anos, óbvio que a Fabiana também nós estamos os dois trabalhando na mesma empresa, que é a Dimensão, e ela também tem um home office, ela tem o espaço dela, eu tenho o meu espaço, e as crianças, cada um tem o seu espaço. E na hora que nós estamos trabalhando, as crianças respeitam. O cachorro e os cachorros e os gatos, não. Entendeu? O homem do ovo, não. O vizinho, não. Teve uma época no começo que nós estávamos começando a fazer live todas as quintas-feiras do ano passado. Impressionante. Durante um tempo, dava marcado às 3 horas. Às 2h30, um cara começava com a serra elétrica. Aí nós mudamos para 5. O cara mudou para 5. Perseguição. Perseguição. Mas, assim, se não tiver regras, é uma coisa muito complicada, porque nós acabamos... É difícil, né? Você está concentrado em fazer um texto, por exemplo, no meu caso, de repente, ou o caso da Fabiana, tem uma interrupção, toda a ideia ela sai. E as pessoas precisam compreender que nós estamos no home office, você não está se divertindo, nós estamos trabalhando. É um momento. Então, todo esse negócio de espaço, hoje, depois de um tempo, existe uma adaptação. A Luísa, que está estudando, ela tem o espaço dela, o Rodrigo tem o escritório dele também, a mesinha no quarto dele, tudo direitinho, cada um tem o seu. Legal, e assim, isso que você falou é importante, né? Os outros, eles precisam saber de que você está trabalhando, né? Você não está ali em casa sem fazer nada, né? Como se fosse um tempo livre, que é o próximo ponto. Porque muitas vezes, e aí é uma história minha, né? Acho que você também passou por isso. No começo, quando eu trabalhava em casa, comecei a trabalhar em casa em alguns momentos, a minha esposa não trabalhava em casa, né? Ela tinha o trabalho dela. Ela lembrava, acabou o gás, eu vou pedir para o homem do gás entregar o gás agora. Eu falava assim, não, eu estou trabalhando aqui, ó, esse aqui é o meu escritório, né? Estou dentro do meu mundo do trabalho aqui no meu escritório de casa, eu não vou receber o cara do gás. Se mandar na hora do almoço, ok, eu estou no meu intervalo. Mas assim, acabou o gás, acabou o gás. Quando estiver no meu intervalo, aí você pode mandar o homem do gás, né? Então, é importante dentro da sua rotina você identificar qual que é o espaço, né? Obviamente com flexibilidade, mas qual que é o espaço, o tempo que você tem para as tarefas do trabalho e qual é o tempo que você vai dedicar, encaixar dentro da sua rotina para as tarefas do lar. Agora que eu vi que é um fogão, eu achei que você é um fogão. É verdade, não é só o gás, não, Beto. Assim, lá no começo, estou falando isso de quase 20 anos atrás, existia isso. A Fabiana ligava da escola, pô, cara, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, tira a carne da geladeira, do freezer, põe isso, põe aquilo, como se... Aquele negócio, né? Quem não está acostumado com home office, acha que está em casa. O estar em casa não significa que você está em casa para fazer tudo, né? E ter essa compreensão talvez leve um bom tempo. E é um exercício. É um exercício. Muito bom, inclusive, de convivência, né, Beto? É um exercício de convivência com as pessoas que participam da sua família, de respeito e tudo mais. E conquistar isso é uma coisa muito legal. E talvez leve um tempo. Da mesma forma que tem a convivência com a família, vai completamente mudar a sua rotina em termos de convivência social com as pessoas da sua empresa, os seus clientes, ou seja, com todo mundo com quem você trabalha no contexto do dia a dia. Então, tem ferramentas, depois a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas de videoconferência e telefone. Então, o seu social passa a ser, muitas vezes, além do e-mail, que já é uma ferramenta tradicional, muito por telefone,
videoconferência, tem as mensagens, a gente vai falar de aplicativos de mensagem um pouco mais para frente, mas assim, o contexto social muda. E muita gente sente falta, então, daquele cafezinho, de pegar 5 minutos ali uma pessoa e ir até a mesa da pessoa falar assim, vamos tratar daquele assunto que a gente não tinha tratado ainda e tal. Então, a dinâmica do social no trabalho muda bastante. E aí você faz, né? Você presta atenção em todas essas dimensões, todos esses aspectos. Fala assim, agora estou pronto para trabalhar de casa. No dia seguinte, você pega o computador, deita na cama, aí aquele plano que, né, que você traçou e tudo mais, não deu certo. Então, tem vários contextos de planejamento, né, que eu falei aqui, a gente tem conversado, mas, de verdade, tem algo mais que precisa acontecer. Né? E o que é esse algo mais? É ter disciplina. Então, se a gente pegar aqui a definição de disciplina do dicionário, né, um substantivo feminino, e ele fala da obediência a regras, aos superiores e regulamentos aqui, ou seja, você precisa ter uma disciplina para executar e que tudo isso dê certo. Então, a disciplina ao acordar, ter um horário interessante para acordar. Pode falar. Desculpa te interromper, mas algumas pessoas aqui estão falando, as mulheres vão fazer vingança amanhã, nós estamos falando só das mulheres. Não, isso é um caso dos homens também, porque tem mulheres que ficam em home office, o homem atrapalha, e muito. Então, isso aí dos dois lados, tá? Não é só de mulher, não. Não, é verdade, porque a gente está compartilhando experiências pessoais aqui, mas eu diria que o homem ele é pior, né? Porque o homem, assim, ele é um pouco mais preguiçoso. Então, é aquele cara que a esposa está em casa, ele não sabe onde está o copo, ele não sabe onde está a roupa, né? Então, eu acho que ele acaba perturbando até mais do que a mulher, que a mulher se vira muito melhor sozinha do que o homem, né? Vou conversar com a Fabiana, ela vai dizer exatamente isso. Aí, Fabi, tamo junto. Mas, voltando aqui no ponto, né? Independente de ser homem ou mulher, a disciplina é um item fundamental para que todos esses aspectos eles aconteçam, né? Então, ter disciplina ao acordar, ao executar as suas tarefas. Depois a gente vai dar algumas dicas de estratégias para melhorar um pouquinho a disciplina e fazer com que, de alguma forma, você pratique. Né? Tem gente que fala que para mudar um hábito eu preciso de 7 dias, até 21 dias. Então, praticar é fundamental. E a disciplina na prática, igual ir para a academia, fazer regime, também é fundamental. E isso é o que é o tradicional do home office, né? Alguns aspectos do home office tradicional. Então, muita gente já conhece, muitas pessoas estão tendo o primeiro contato, espero que esteja ajudando nesse contexto, só que aí, de repente, há um mês e pouco atrás, 2 meses, né, a gente ficou sabendo um tal de Covid-19, né? E foi um fato totalmente inesperado. Então, o Covid-19 ele tem mudado a realidade não só de quem não trabalhava em home office, como de quem também já trabalha em home office, porque a maioria das empresas que tinham também essa opção, e como eu, davam a liberdade para o funcionário ir para o escritório ou ficar em casa, essas foram as primeiras a dizer para os funcionários, estejam em casa. Né? Fiquem em casa e cuidem da saúde. Então, mesmo para quem já estava trabalhando com home office, foi um fato inesperado. E tem vários Is aqui que aconteceram por conta do Covid-19. O primeiro deles é o imprevisível. Né? Nós não sabemos o que vai acontecer com as economias, tanto no contexto do Brasil quanto no contexto do mundo. Né? Então, todo o fator econômico ele tem gerado uma pressão muito grande psicológica nas pessoas. Seja porque a gente não tem mais as opções, tem vários estabelecimentos que foram obrigados a ser fechados, a nossa rotina mudou por conta de como a gente consome, mas também por conta do trabalho. Tem muita gente incerta de se vai conseguir continuar no trabalho ou não, por quanto tempo. Então, tem um relato de uma pessoa próxima que falou, eu trabalho com freelancers e a gente não renovou o contrato de ninguém. Tem uma outra pessoa próxima que a empresa fechou. Né? Então, assim, a incerteza do trabalho ela está muito grande. Empresas maiores, obviamente, têm um fôlego financeiro um pouco maior, porém, as empresas médias, menores, quem é autônomo, está sendo muito mais afetado por conta disso. Beto, e inclusive hoje, talvez exatamente nesse momento, é onde as pessoas precisam buscar não só
conhecer estratégias emocionais, e quando eu falo estratégias, não só essas, nós estamos falando como emocionais, para poder lidar com essas incertezas, com esses imprevistos todos, né? Porque é exatamente aí que está pegando o ser humano. A pessoa, quando começa a entrar nesse turbilhão, já saiu da rotina, já foi para casa. É aquele negócio, né? Quando queria ir para casa, hoje nós somos obrigados a estarmos em casa. E o ser obrigado a estar em alguma coisa já começa a mexer. E depois, com essas incertezas todas, se nesse momento a pessoa não tiver... Pessoas que já têm recursos, já estão passando por dificuldades, imagina quem não tem. É interessante que, conversando com alguns amigos do trabalho, o que a gente percebeu é que a gente tinha reuniões remotas, já tinha essa prática, mas por conta da obrigatoriedade, está gerando uma ansiedade nas pessoas, né? Parece que elas querem a todo momento fazer reunião, estar falando. Então, as agendas, elas começam 8 horas da manhã, às vezes antes, e vão até 8 horas da noite, uma reunião atrás da outra, sem intervalo, não tem tempo para respirar, fazer o que precisa fazer. Então, toda essa rotina nova e essa incerteza está gerando muita ansiedade nas pessoas. Seguindo aqui, além da incerteza, né, e do imprevisível das economias, também tem a questão do isolamento. Nós fomos obrigados a nos isolar, nossos parentes estão isolados, pessoas com quem a gente tinha contato constante estão isoladas e para poderem preservar a sua saúde. Então, é importante este isolamento, mas ele gera uma pressão maior no contexto da ansiedade. E muitas vezes gera até um impasse, porque quem não mora sozinho, ou seja, está isolado, mas com outras pessoas, fica no impasse. Como é que agora eu vou equilibrar? Porque muita gente que trabalha em home office já tem babá, tem os ajudantes, né? Tem uma rotina de deixar a criança na escola, então sabe que aquele tempo a casa vai estar vazia. Só que agora fica no impasse, tenho que dar atenção para o meu filho, tenho que fazer comida, tenho que lavar a louça, às vezes é o marido que está trabalhando, a esposa que está trabalhando para cuidar das crianças revezando, então o impasse nesse contexto da família está muito grande. Isso é uma coisa que está gerando conflitos, né? Conflitos entre os casais, conflitos familiares, em vez de aproximar, porque quer dizer, é aquele negócio, você tem um limão, faça uma limonada, tem uma água fervendo, ela pode queimar a mão, mas ela também pode fazer um café delicioso. Falar é fácil, eu sei que falar é mais fácil do que fazer. Entretanto, esse talvez seja um momento grande, uma grande oportunidade de estar próximo de pessoas que você gosta, de pessoas que fazem diferença na sua vida. E aproveitar esse momento faz parte de uma estratégia. É fácil? Claro que não é fácil, porque está mudando tudo. Uhum. A mudança é geral, né, Beto? É uma mudança que faz assim, na realidade, se muda não a parte só profissional, como também a parte pessoal ao mesmo tempo. E aumenta a pressão, assim, de forma absurda, né? Claro. E aí aumenta essa pressão, família, trabalho, incerteza da economia, e tudo isso acaba gerando, muitas vezes, uma sensação de incapacidade. Então, as pessoas estão ali tentando fazer o seu melhor, mas muitas vezes falta parar, respirar. Então, a sensação de incapacidade, junto com a ansiedade, pode aparecer. E a gente vai falar um pouquinho mais para frente de algumas ferramentas e estratégias. Eu vi que a Andréia pôs uma pergunta, a gente vai comentar um pouquinho, Andréia, fica aí que daqui a pouco a gente vai dar umas dicas, talvez sirva para você. Mas gera esse sentimento de incapacidade, né? E isso tudo somado, o inesperado, o imprevisível, a incerteza, o isolamento, o impasse na família, essa incapacidade, no final das contas, geram insegurança. Então, esse trabalho que o Dimensão está fazendo no grupo do Telegram, compartilhando dia a dia, desde a semana passada, uma série de conteúdos, servem para que você comece a se conhecer, pare para respirar, entenda o que está acontecendo, para que justamente você consiga tanto se adaptar no contexto do trabalho quanto no contexto pessoal, né? Com pessoal família e pessoal como indivíduo. Então, acho importante você que não está ainda inscrito lá no grupo do Telegram, no canal do Telegram, tem tanto o grupo quanto o canal para você fazer perguntas, discutir, onde recebe os conteúdos, mas ali você pode encontrar, talvez, ferramentas que ajudem no dia a dia.
E para falar de um pouco do dia a dia, a gente passa agora a falar de melhores práticas, né? Então, quais são as melhores práticas ali para criar um ambiente legal e transformar essa experiência, né? Como o Carlos falou, desse limão fazer uma limonada bem docinha. Então, a primeira dica é encontre um espaço que seja só seu, né? É difícil, às vezes você não tem... Eu aqui em casa tenho a felicidade de ter esse escritório, né? Que é o meu reino. Então, eu fecho a porta, eu estou dentro do meu escritório aqui, estou isolado. As pessoas aqui de casa, minha esposa, minha filha, sabem que eu estou trabalhando. Então, porta fechada, ou eu estou em reunião, ou estou concentrado, mas de qualquer forma estou trabalhando. Então, encontre um espaço que seja só seu, mesmo que ele seja compartilhado na sala. Então, ache uma posição constante, que você sempre fique na sala ou no quarto, né? De preferência não deitado na cama, ali numa mesinha, numa escrivaninha. Então, encontre o seu espaço e torne-o agradável, né? E falando de torná-lo agradável, né? Torná-lo confortável, quais são os itens, né, que podem ajudar no sentido de ter o conforto? A gente tem aqui uma imagem que eu achei bem interessante, de uma pessoa trabalhando, parece uma garagem ou algo do tipo, né? Se é o espaço que ele encontrou e está confortável para ele, tudo bem, aqui não tem certo e errado, é o que funciona melhor para você. Então, o local é o que funciona melhor para você. Se você tem a possibilidade, né, não está falando o tempo todo com outras pessoas em vídeo, a gente vai falar de vídeo para frente, mas se você não está o tempo todo conversando com pessoas e te agrada, põe uma musiquinha de fundo. Tem gente que gosta de rock, né, gosta de escutar um rock alto, então pode ser também aí o que funciona melhor. Tenha uma água, um cafezinho, um chá, né, não se isole completamente do mundo, então encontre o seu espaço. Tem assim um ambiente agradável também. Tem gente que gosta de café como eu, né? E até adiantando uma dica, acho que o Carlos também faz isso. Use a oportunidade de pegar um café, uma água, para fazer aquela, né, ginástica laboral, digamos assim. Então levanta, estica a perna, vai até a cozinha, certo, Carlos? Normalmente eu aprendi isso com o tempo, porque logo no começo, quando eu montei meu primeiro home office, eu tinha tudo, eu tinha água, tinha café, tinha uma cafeteira, né? Então eu tomo muito café, cafeteira, tinha chá, tinha suco, até pus um frigobar, tinha um pequeno frigobar. E aí eu percebi que eu ficava horas sentado, e isso faz falta. Então, é claro que depois de muito tempo, hoje eu não tenho nada disso. Eu levanto, cada vez que eu sinto sede, eu vou lá, pego um pouco mais de água, pego um café, eu faço esse movimento até mesmo para poder dar a quebrada, que o Beto vai explicar daqui a pouco, a importância de quebrar o estado. E em relação ao lugar onde você monta, ele precisa ter a sua cara, você precisa, na minha opinião, estar à vontade, o espaço é seu. É uma independência, né, Beto? Porque quando nós estamos no escritório, ele funciona do jeito que a firma funciona. E talvez pela primeira vez as pessoas são obrigadas a estar independente, trabalhando profissionalmente, só que independente, mesmo trabalhando para empresas. Fora que eles são autônomos. Os autônomos já estão mais ou menos acostumados, talvez. Mas, assim, essa parte ela é muito importante. Pelo menos assim, eu descobri que ficar parado horas e horas, chega uma hora que cansa. Então é mais fácil sair. Como eu moro na praia, tem dias que eu dou um pulo até a praia, brinco com o drone um pouquinho e tal, volto e começo a trabalhar. Legal, mas isso é importante e tem uma dica mais para frente sobre isso. E em termos de conforto também, vocês podem ver que eu estou usando um fone de ouvido, é o fone de ouvido que funciona para mim, né? Eu nasci, acho que com um certo defeito, porque aqueles que encaixam no buraquinho da orelha ficam caindo no meu caso, então esse aqui funciona bem para mim, é confortável, cada um do seu jeito, mas encontre um bom fone de ouvido, até porque quando a gente for falar de videoconferência e tudo mais, é ruim, né? Você tem um fone que as pessoas não te escutam, você não escuta, aí a interação ela fica bem prejudicada. E, obviamente, uma câmera, né, que já é uma dica também adiantando. Por que uma câmera é importante? Porque no contexto da interação remota, né, antigamente a gente só fazia audioconferência, né, e você nunca sabia o que o cara do outro lado estava fazendo. Ele colocava em mudo, ia escovar o dente, ia ao banheiro, brincar com o cachorro, estava prestando atenção em outra coisa e tudo mais, né? Aí ele ouvia o nome dele, tirava do mudo, oi, eu tô aqui, fala o que quer, repete de novo o que eu não escutei e tudo mais, né? Quem já faz isso há mais tempo conhece. Mas, de qualquer forma, agora,
com a tecnologia, a gente pode interagir mais como a gente está fazendo aqui, né? Eu estou vendo o Carlos, né? Vocês estão vendo a gente. Então, ter uma câmera legal também faz bastante diferença. É uma coisa, Beto, claro que depende do seu investimento. Eu fui obrigado a ter, como a gente faz, gravo vídeos e nós fazemos lives, eu tenho uma câmera boa, realmente uma câmera muito boa. Mas, assim, nessa experiência toda, o áudio ele precisa ser muito bom. Então, invista realmente no microfone. Não compre um microfone de R$12, de R$15, coisas vagabundas. Compre, já que você vai trabalhar, invista mais no microfone, porque você vê, o Beto e o Renatinho fizeram uma live sexta-feira. A imagem ficou ótima, mas deu problema de eco no som, por uma questão de programa, de ajuste de programas, e essa live será refeita semana que vem. Nós vamos refazer a live. Você vê, as pessoas dão um desespero, preferem não assistir por causa do som. Então, assim, a porcentagem maior de investimento, na minha opinião, é o que o Beto falou, é num bom microfone. Por exemplo, esse negócio de colocar no ouvido, eu não aguento ficar muito tempo, porque não sei se eu tenho orelha grande ou se fones, esse só tem orelha pequena, começa a doer, as orebas começam a machucar. Então, eu prefiro um fone de ouvido, me adapta melhor. Porém, aqui eu tenho um microfone ele é um microfone mais profissional e uma câmera. E o som precisa estar, a qualidade de som precisa estar boa, principalmente, mas a imagem também. Legal. E a gente estava falando de levantar, pegar uma água, um café, um chá. Então, assim, é preciso ter flexibilidade. Então, flexibilidade para criar a sua rotina do trabalho. Agora, algumas pessoas, né, nesse modelo novo de trabalhar, talvez não consigam executar 100% das suas tarefas. Então, é legal que encaixem talvez algo de estudo, talvez aquela sua rotina de ginástica que você nunca conseguiu fazer para cuidar um pouco mais da saúde, você conseguir encaixar, ter um espaço para a família, mas também ter um momento seu, né? Um momento onde você vai virar a atenção toda para si mesmo. A Fabi postou um áudio lá no grupo do Telegram esses dias, então pode ser aquele momento onde você escuta o áudio, 10 minutinhos ali, você quem gosta de fazer, faz uma meditação ou faz um yoga, né? Mas tem uma série de coisas que você pode fazer para cuidar da sua saúde como indivíduo também. Então, a rotina ela precisa ser flexível, né? Para você conseguir encaixar e ter um equilíbrio em todas as áreas da sua vida, como indivíduo e também para os outros, como o trabalho e a família, né? Só que tudo isso, muitas vezes, acontece e tudo mais, a gente fica relaxado, né? Tô tranquilo, tal, só que tranquilo até demais. Então, eu tenho visto, né, em vários posts, várias notícias, a questão da segurança. Aí você fala assim, como assim segurança? É a segurança cibernética. Porque você está em casa, né, não tem ninguém olhando ali, então eu fico mais tranquilo para acessar um site de rede social, eu recebo umas notícias, falo assim, vou entrar nesse site aqui, ver o que acontece. E não sei se vocês sabem, né, mas muitas empresas estão tendo seus dados sequestrados. Vai lá um funcionário, acessa um site ali que ele não conhece, e aí tem um vírus ou outras formas, né, de pessoas mal intencionadas acessarem o seu computador e sequestrarem os dados da sua empresa, ou mesmo sequestrarem dados pessoais seus, como fotos, vídeos e afins, né? Então, é importante que você tome cuidado com sites que você visita, ou até mesmo com ferramentas, né? Nessa época, a gente vai falar de algumas ferramentas, mas tem ferramentas que, sim, você nunca ouviu falar, né? E pode ser que ali dentro tenha algo que te comece a espionar e tudo mais, e o de graça, né? Aqui representado pelas ferramentas free, o barato pode sair muito caro, né? E ainda ontem a gente falou, o Carlos já comentou da live de ontem que não ficou muito legal por conta do som e a gente vai repetir, mas ontem a gente falou de fake news, né? Então tenha sites ou fontes seguras onde você vai consultar informações, né? Todo mundo precisa estar bem informado nessa época, obviamente. Então, para evitar as fake news, fazendo gancho com ontem e ter a segurança que é necessária, consulte sites onde você confia, seja sites de jornais, canais de informações que sejam confiáveis para que você também esteja seguro em termos de segurança cibernética e segurança virtual. Ok? Continuando aqui. Uma outra coisa, Beto, que talvez até possa, é tomar cuidado com as pessoas, crianças em casa, mexendo
no seu notebook ou no computador, porque normalmente não é uma coisa trivial. Como nós já estamos acostumados, inclusive, você vê, hoje não mais, mas o Rodrigo, de vez em quando, ele mexia no computador da Fabiana, já mexeu no meu e a tela invertia. Até descobrir como volta a tela normal, e coisa simples, mas é um trabalho. Esses dias, um gato passou em cima do teclado da Fabiana que sumiu a câmera. Foram quase 40 minutos perdidos para descobrir que era apertar um botãozinho. Então, claro, eu não sou especialista em computador. Tomar cuidado com esses recursos também. Por isso, lá em cima, quando o Beto falou a respeito do seu espaço e as pessoas estarem prestando atenção que aquele espaço é seu, ter esse respeito é muito importante, além de toda essa segurança. Legal, esse é um ponto que eu tinha esquecido de falar, foi bom que você lembrou. Cada empresa, se você está usando o equipamento da sua empresa, né, ela tem uma política de segurança. Então, conheça a política de segurança da empresa, né, e pelo menos na empresa onde eu trabalho, a política é não compartilhe o seu equipamento com ninguém, seja o funcionário, outro funcionário, ou pessoas da família. Né? E é o que eu faço. Aqui a minha filha, minha esposa, elas sabem que o que é da empresa, nenhuma delas tem acesso. Elas têm as coisas delas, têm o celular da empresa, o computador da empresa, então isso elas não mexem. Né? É importante que você conheça as regras e as políticas de segurança da sua empresa. E agora acho legal a gente falar um pouquinho de algumas estratégias para tentar ser mais produtivo. Né? Então, uma estratégia que já é até antiga é a estratégia do GTD, né? Que é uma sigla em inglês para Get Things Done, ou seja, faça as coisas, né? Faça acontecer. Então, essa estratégia foi inventada já por um senhor, onde dividiu essa estratégia em 5 fases. Né? A primeira é materializar, ou seja, capturar as suas ideias, tudo que você precisa fazer e colocar no papel. Tão simples quanto isso. E aí você começa a escrever tudo que você precisa. Que você precisa fazer tanto no contexto pessoal, né, como indivíduo, no contexto familiar, no contexto da casa e no contexto do trabalho. Faça uma lista, né, gigante. Aí você começa a priorizar, ou seja, ver o que é mais importante, coisas que são menos importantes. Então, por exemplo, hoje a comida foi acabando durante a semana e eu fui ao supermercado. Então, eu não precisava ir no supermercado no meio da semana. Foi acabando e até para evitar ter muito contato, falei assim, eu vou esperar a lista do supermercado ficar de um certo tamanho e vou me expor uma vez apenas fora de casa, compro tudo que eu preciso, fui em vários lugares, comprei tudo, voltei para casa. Então, priorizei isso para o sábado frente às outras coisas que eu precisava fazer na semana. E aí, uma vez que você começa a entender o que é mais importante, menos importante, você começa a listar de uma forma do mais importante para o menos importante, separado nas diferentes dimensões, como casa, família, trabalho e afins. E aí, tendo toda essa lista organizada, revisa. Vai lá, toma um cafezinho, espairece um pouco a cabeça, volta na lista e fala assim, efetivamente, isso aqui é o que eu preciso? Dá uma segunda olhada, uma segunda passada na sua lista, para ver se aquilo é realmente, se falta algo, porque às vezes você está fazendo ali e tal, está concentrado, vai tomar um cafezinho, né? Vai conversar com alguém, a hora que você volta, você fala assim, putz, eu tinha esquecido isso. Então, tente fazer 2 passadas nessa sua lista, né? E depois, efetivamente, execute. E aqui, executar com significado significa escolha uma tarefa e se concentre nesta tarefa. É importante que dentro de casa você consiga ser dono do seu tempo e se concentrar nas tarefas. Obviamente vai entrar uma ligação, pode ser que entre uma ligação, pode ser que alguma coisa aconteça e te interrompa, mas tenha consciência do que você está fazendo naquele momento. Né? Então, o GTD, vocês encontram o GTD, como por ser uma técnica já, de certa forma, antiga, tem bastante literatura em português ou em inglês, então vocês encontram, para quem tem facilidade em outros idiomas, vários exemplos e várias formas de executar o GTD. Uma técnica que é um pouco mais nova, digamos assim, que é usada muito em coaching, é a técnica do GROW, né? GROW é a sigla, para Goal, Reality, Options e Will, que eu vou já explicar o que é. Então, a primeira letra, que é o Goal, é assim, qual é o seu objetivo? Né? O que você quer alcançar? Então, às vezes, em sessões de coaching, a gente como ou coach ou recebendo coach, né? A primeira pergunta que aparece assim, qual é o objetivo? E muitas vezes o objetivo é eu quero ser promovido.
né? Tá bom, mas de que forma você quer ser promovido, né? Então, qualquer objetivo, ou eu quero aumentar as minhas vendas, eu quero atingir isso, eu quero atingir aquilo. Então, assim, estabeleça um objetivo que ele seja SMART, né? Então, SMART, o S é de específico, o M de mensurável, o A é de atingível, o R é, esse objetivo é relevante, e o tempo é temporal. O T é de temporal, que significa, ele pode acontecer num determinado espaço de tempo. Então, um exemplo que às vezes o Carlos usa, né? Eu quero ser astronauta em 5 anos. Então, ele é específico, eu quero ser astronauta. É mensurável, porque se eu virar astronauta, eu vou saber que aconteceu ou não. Atingível, ele é atingível, né? Tem um monte de gente que é astronauta, eu posso ser astronauta. É relevante, putz, é o meu sonho, então eu quero atingir isso. Só que ele é temporal, ou seja, em 5 anos eu vou conseguir ser um astronauta com o meu histórico zero, não sou das Forças Armadas, não tenho nada a ver com isso. Em 5 anos é factível? Não é. Então, essas 5 dimensões, elas precisam ser coerentes para que o seu objetivo ele seja bem especificado e um objetivo que faça sentido, né? Uma vez que você tem esse objetivo, você passa a começar a analisar a situação como um todo. Então, o que está em torno desse objetivo? O que está acontecendo, né, que é o R da realidade? Eu fiz uma sessão, fui coach de uma pessoa outro dia, e ela trouxe esse objetivo, né? Eu quero ser promovida. E aí eu comecei a perguntar, o que está acontecendo, né? O que está em torno desse objetivo? Ela, o meu gerente isso, o meu gerente aquilo, meus colegas e tal. Então, ela começou a desenhar o cenário. Então, qual é o cenário em torno desse objetivo? Aí, uma vez entendido esse cenário, você parte para elencar quais são as opções de ação, né? Então, eu vou pegar aqui o exemplo da Andrea, né? Que fez a pergunta. Eu estou tentando vender mais, mas não estou conseguindo, certo? Então, quais são as opções dentro desse contexto aqui para vender mais? O que está acontecendo? As pessoas elas respondem, mas como elas têm a incerteza da economia, né, elas não estão comprando. Então, assim, quais são as opções? Aqui me vem rapidamente 2 opções à cabeça, né? Entender melhor a realidade dos seus clientes, André, e verificar de que forma, quais são os objetivos que não mudam com essa situação. Então, se eu tenho um cliente, por exemplo, que continua trabalhando, né, o que é crítico para aquele cliente? Como é que eu me insiro dentro do contexto crítico do meu cliente que não é opcional? Então, entendendo esse contexto, pode ser que ele fale assim, realmente eu preciso comprar de você isso porque faz parte do meu dia a dia aqui e se eu não comprar, eu vou parar. Ou tentando encontrar novos mercados, né? A gente vai falar ali de algumas redes sociais para isso, mas uma opção talvez seja você estabelecer novos contatos, tentar identificar novos clientes, novas indústrias. Então, assim, usar a sua criatividade, né? Tentar ser criativa para encontrar opções, talvez, de novos clientes com quem você nunca trabalhou e, de repente, você encontra um nicho novo de mercado, né? Então, se você seguir a técnica aqui, a metodologia do Grow, né? Talvez você comece a fazer o famoso brainstorm, que é o mais corporativo, ou no tradicional é a tormenta de parpite, né? Então você começa a elencar novas opções ali e de repente aparece alguma coisa que você nunca tinha pensado. E de repente você pode fazer isso em grupo, né? Com colegas, com família, com alguma pessoa até de outra indústria, começar a conversar e elencar opções. E de repente aparece algo que faça sentido aí, uma ideia nova para te abrir aí um caminho um pouco mais tranquilo em relação aos objetivos de vendas, né? Quer falar alguma coisa, Carlos? Quero. Talvez eu possa elucidar. Na época eu nem conhecia essas ferramentas, porém, na época do Collor, para quem se lembra do Collor, em 1990 ele deixou todos os brasileiros com 50 cruzeiros novos no banco. Ninguém tinha mais do que isso. O resto foi tudo aprendido pelo governo. Pelo menos eles não aprenderam, depois eles falaram que iam devolver, para alguns devolveram ou não importa. E foi uma época muito difícil, porque todos, nos 50, eu vendia, eu tinha uma confecção. Eu precisei criar uma estratégia. O que eu fiz? Eu peguei com todos os meus fornecedores, já que ninguém tinha dinheiro, e eu consegui um prazo, por exemplo, no meu caso, um prazo na época de 180 dias para pagar.
E o que eu fazia? Eu fabricava o meu produto em 15 dias e dava 150 dias para o lojista pagar. Claro que esse tempo foi muito complicado, esses 3, 4 meses, porque não ficou sem capital de giro. Entretanto, eu fui, na época, eu vendi muito. Por quê? Porque ninguém estava dando prazo. Mas eu consegui prazo, claro, atrás de mim. Então, eu fazia camisetas, eu consegui prazo com a pessoa da linha, com a tinturaria, com a parte de confecção da malha, na parte das costureiras. Todo o processo eu tive prazo, o que facilitou. Então, assim, é criar estratégias, e usando o Grau, inclusive tirando da cabeça e colocando no papel, e o Beto, no começo, ele falou, coloque no papel. É importantíssimo tirar dessa confusão mental e colocar no papel as estratégias, para que você possa, talvez, criar algo novo dentro dessa dificuldade, que é o que está acontecendo. As pessoas estão criando muitas estratégias novas, inclusive para compra e venda, para que o negócio dê continuidade. Então, estar equilibrado e buscar ideias novas talvez seja uma grande oportunidade, né, Beto? E uma vez elencadas essas ideias, é realmente ter o compromisso. Então, se das 10 ideias que saíram, eu me comprometo a fazer 3, porque essas 3 parecem interessantes, então, efetivamente, dedicar tempo, ter a vontade, a disciplina de executar. Porque senão, se na primeira barreira você já desistir da ideia, não vai ter o resultado, muitas vezes. Né? E aí, seguindo aqui em termos de estratégias... Beto, com Dimensão está acontecendo isso, né? Nós paramos os treinamentos presenciais e estamos buscando dar as informações online e alguns produtos que nós vamos fazer a parte, por exemplo, de algumas aulas online serão vendidas. Claro, há um valor assim, realmente bem em conta, mas você vê, nós tivemos que mudar a nossa estratégia também. Os nossos treinamentos, eles são presenciais, 100% presenciais. E é o que dá o que fazer para que nós possamos levar aquilo de dimensão para as pessoas. Nós estamos nesse processo, Beto. Uhum. É verdade. Então, ser flexível, ter ideias criativas, faz todo sentido. Mas muitas vezes essas ideias falam assim, poxa, mas é muita ideia fervilhando na cabeça, tal. Eu não sei bem como eu me organizo. Existe uma ferramenta já antiga chamada quadro Kanban. Né? O que é o quadro Kanban? Aqui eu tenho um exemplo, né? A figura está em inglês. Então, esse exemplo ele tem 4 colunas, mas não impede. Esse aqui é o mais simples de todos, digamos assim, mas você acha diversos exemplos. Se procurar no Google, vai achar um monte de exemplos de diferentes quadros Kanbans, cada um de acordo com uma necessidade, num contexto. Né? Mas aqui a gente tem a primeira coluna da ideia, ou seja, o que eu quero fazer. Né? Depois, o to-do, a coluna do to-do é a coluna das tarefas ou atividades. A próxima coluna, que é essa verdinha das engrenagens, é a coluna do fazendo, né? O que eu estou fazendo. E a última coluna é o que eu completei. Então, à medida que... E eu adoro post-its, né? Vocês podem ver aqui atrás... Opa, desse lado. Aqui atrás tem uma série de post-its colados no armário. Eu tenho sempre post-its comigo. Então, eu gosto do post-it porque quando você usa o quadro Kanban, você pode ir movendo o post-it. Então, eu fiz aqui um exemplo para vocês, para tentar materializar a ideia. Né? Eu tenho 2 cores de post-its porque eu tenho 2 ideias. Né? Então, a primeira ideia era o quê? Preparar a apresentação sobre home office. E a segunda ideia, né, ou segunda grande tarefa que eu tinha que fazer era as compras para a semana. Então, elas ficam paradinhas ali no campo das ideias. Aí, o que eu fiz? Eu preciso listar as minhas tarefas. Então, para preparar a apresentação sobre o home office, quais são as tarefas que eu preciso fazer? Vocês podem ver que a minha letra ela não é... Espero que todos estejam entendendo a minha letra, né? Mas o que eu precisei fazer? Escrever o roteiro, né, de tudo que eu queria falar para vocês, escolher as imagens, depois juntar tudo isso e criar a apresentação propriamente dita, com os textos, as imagens, né, numa ordem, e no final revisar. Então, comecei a fazer. Quando a gente começa a fazer, a coisa vai evoluindo e você vai movendo os post-its. Né? Então, num segundo momento, o que eu já tinha feito? Eu já tinha escrito o roteiro, então o post-it foi lá para o done, né, que é o feito. Quando eu terminei o roteiro, eu comecei a fazer a escolha das imagens. Então, eu fiz uma tarefa, comecei a fazer a outra, e ainda tinha 2 paradas na lista,
né, que a gente chama no estacionamento de tarefas. Então, aqui ficaram paradas, né, criar a apresentação e revisar. À medida que eu fui evoluindo, os post-its foram caminhando da esquerda para a direita, né, e em algum momento, depois eu criei a apresentação e fiquei com a tarefa de revisar e pedir feedback. Então, mandei a apresentação para algumas pessoas, elas me falaram, tal, tá bom, tá ruim, muda isso, tem um errinho de ortografia ali e tudo mais. E uma vez que eu terminei todas as tarefas, eu posso mover a ideia para o completado também, para o feito. Então, todas as atividades estão ali na direita, no done, né, no feito, junto com a ideia. Então, essa é uma forma de você, de uma maneira dinâmica, né, ir avaliando, isso aqui está andando, isso aqui não está andando, né, isso aqui está parado há muito tempo, então será que isso aqui era prioritário mesmo? Porque se fosse prioritário, já teria andado dentro aqui do passo a passo, né, já teria saído do tarefas a fazer, do to-do, e já estaria no doing, por exemplo. Ou se está muito tempo ali no doing, né, no executando, no fazendo, poxa, o que será que está acontecendo que está patinando? Será que eu não estou dando atenção? Ou será que eu preciso de um conhecimento a mais? Eu preciso de alguém? Eu preciso pedir ajuda? Então, assim, serve também para, de uma forma visual, que você pare e reflita, né? Dá aquela respirada e fala assim, por qual motivo essa tarefa ou não foi realizada ainda, ou está levando tanto tempo para ser realizada. Isso pode ser um processo diário, né? Então, todo dia de manhã você levanta, a primeira coisa que você faz é olhar para o seu quadro, adicionar novas ideias, novas tarefas e verificar aquilo que já estava ali no quadro, por qual motivo aquilo não foi feito, ou por qual motivo aquilo está sendo feito e não está evoluindo, ou ainda, o que muita gente esquece de fazer é celebrar. Então, você pode olhar e falar assim, poxa, ontem foi o dia master, porque eu consegui fazer 5 tarefas. Pô, ontem o dia foi super produtivo. Então, você começa a ter ali uma forma materializada, né? Como a gente já falou, tirando da cabeça e colocando no papel, uma forma de você efetivamente conseguir verificar qual a sua evolução de produtividade. A Vivi está falando aqui que adora o quadro Kanban, e vocês podem ver que eu também, né? E, uma vez terminado, você pode colocar novas ideias, novas atividades, e agora eu posso pegar a minha tarefa de fazer compras da semana e também mover lá para o done, porque eu já fiz as compras da semana. Então, essa foi a maneira que eu encontrei de mostrar para vocês essa dinâmica. Beto, né? Você está com qual microfone? O microfone do Beto está dando uma falhada. Eu estou com esse aqui. Não sei se está com bateria, ou a bateria está com... Não, está tranquilo de bateria. Ele está dando uma... Pode ser internet. Pode ser internet. Está indo bem, dá para ouvir muito bem, mas ele está dando umas pequenas falhadinhas assim de... como se estivesse reverberando. Ele não está ficando sem voz, então continua. Se está tudo bem, daqui a pouco a internet estabiliza. Legal, a gente também já está quase chegando no final. Então, por favor, pessoal, acho que a internet está muito... Tá com muita competição esses dias, né? Então, vamos lá. Sobrecarregada. Sobrecarregada. E às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas para mim tá difícil a disciplina, né? Eu fiz as tarefas, né? Eu tenho toda a lista pronta, mas eu não consigo executar. Então, uma técnica também já conhecida há bastante tempo é a técnica Pomodoro, né? E por que tem o nome de Pomodoro? Porque ela foi inspirada naquele reloginho de cozinha, né? Aquele timer que muita gente põe. Você precisa cozinhar por 5 minutos. Põe o timer, a hora que terminou 5 minutos, vai lá e escuta, né? Escuta o timer apitando e e para de cozinhar. Então, essa técnica ela tem 9 passos. Né? Eu achei uma figurinha bem legal aqui, só que está em inglês, eu traduzi os passos. Então, da sua lista, seja usando o GTD, seja usando o Grow, seja usando o Kanban, escolha uma tarefa. Né? E aqui, a estratégia do Pomodoro é que você tenha blocos de trabalho de 30 minutos. Então, como é que funciona? Você vai escolher, né, qualquer meio que você ache melhor ou queira, né? Então, como o reloginho da cozinha, ou usa o celular, ou despertador, do jeito que você achar melhor, e liga o contador para 25 minutos. Então, os blocos de trabalho são de 25 minutos. E você se concentra naquela tarefa. Né? Então, começa a fazer. Passo 3. Depois de 25 minutos, você para e avalia. Conseguir executar a tarefa ou não. Né? Depois você descansa por 5 minutos, por isso que os blocos são de 30, 25 trabalhados e 5 descansados. É a hora que você vai pegar um cafezinho,
pegar uma água, para quem fuma um cigarrinho, faz um lanchinho, fala com a família. Então, é aqueles 5 minutos ali de break. Por quê? Porque esses 5 minutos, eles dão uma revitalizada. Né? Por isso que você precisa se obrigar, não pode trapacear, né? Ficar 2 bloquinhos sem levantar. Então, assim, se você estabeleceu que o bloco é de 25 mais 5, não pode trapacear. Você tem que levantar, né? Ter a disciplina de levantar depois de 5 minutos. E aí você volta a trabalhar. E quando você completar 4 ciclos, né, de 30 minutos, aí você pode fazer uma pausa maior, de 15 a 30 minutos. Então, a cada 4 bloquinhos, você descansa um pouco mais. Aí é aquele período onde você pode fazer um lanche mais demorado, de repente fazer uma ginastiquinha dentro de casa, né? Hoje tem o HIIT, o tal do HIIT. Então, você faz 7 minutos, 15 minutos, até 30 minutos ali de descanso. Você pode fazer um exercício para dar uma mexida no corpo. E existem vários estudos de pessoas que adotaram essa técnica e efetivamente se tornaram mais produtivos. Tá? Uma coisa, Beto, é importante, inclusive, se nós formos comparar exatamente essa técnica com o que a escola faz, você vê que o período de aula do aluno, ele chega no máximo a 50 minutos, de 45 a 50 minutos. Depois tem o quê? A troca de sala ou a troca de professor que dá esse intervalo. Porque tem um estudo que passou de 50 minutos a pessoa ali naquele trabalho ali focado, normalmente o cérebro começa a não produzir mais. Por isso é necessário dar esse intervalo. Aqui no caso está 30, você pode adotar. Se adotou 30, legal, 25 para mais 5 de descanso ou alguma coisa maior, mas siga isso. Evite passar muito tempo, porque aí cansa e se esgotou, você vai demorar mais para voltar naquele foco. Então, assim, existe um estudo em cima disso. E é interessante aqui mais um ponto, pegando esse seu gancho, né? O método tradicional, ele usa blocos de 25 mais 5, mas você pode encontrar o tamanho de bloco que você quiser, né? Porque muitas vezes a gente faz tarefas que são longas. E aí a gente tem 2 opções. Uma é aumentar o bloco, né? Então pode aumentar o bloco para 50 minutos e descansar 10, ou mesmo descansar 5, se você faz tarefas que precisam de mais tempo para concentração. Ou você quebra a sua tarefa em 2. Por isso que no passo 5 marque o seu progresso. Porque se ao final do dia você ver que das talvez 20 tarefas ou 10 tarefas que você fez ao longo do dia, você não cumpriu metade, pode ser necessário um ajuste. Né? Um ajuste do tamanho da tarefa, do esforço necessário, ou do bloquinho que você está usando para controlar o seu esforço. Mas ainda você tem uma terceira opção, que é falar, para esta tarefa eu preciso de 2 blocos. Então, se você definiu que são 2 blocos de 25, prefere assim também, tudo bem. Então, no primeiro bloco, você vai descansar, você vai refletir, já cheguei na metade, não cheguei, assim, para ter uma ideia, e ao fim do segundo bloco, que era o que você tinha estabelecido de tamanho de tempo, né, de quantidade de tempo que precisa para executar, você verifica se conseguiu ou não completar com sucesso a tarefa. Exatamente voltando lá no ponto, lá em cima, quando você começou a explicar a respeito de andar, de fazer exercício, pegar o café, esse foi um dos pontos. Então, um dos motivos que eu não tenho mais aqui do meu lado café, água à disposição, é exatamente o levantar, só levantar, andar pela casa. Como você falou, eu tenho animais, então eu dou comida para um gado, comida para o cachorro, brinco um pouquinho com o cachorro, tenho um filhote agora, olho para o céu, vou dar um passeio, sei lá, faz alguma coisa. Exatamente nesse aspecto que é interessante. Inclusive, quando a coisa... Hoje eu sinto, quando eu estou com alguma ideia, ou querendo fazer um texto, ou querendo fazer alguma coisa e não estou conseguindo, eu paro, levanto, deixa eu espairar um pouco, esvaziar a cabeça, para voltar com mais energia, com mais ideia, deixar com que os meus neurônios trabalhem de forma mais produtiva, né, Beto? E é legal que, se você precisar para uma tarefa mais de um bloco, você pode intercalar. Então, você pode fazer bloco 1 da tarefa 1, depois o bloco 1 da tarefa 2, aí voltar para o bloco 2 da tarefa 1 e o bloco 2 da tarefa 2. Não sei se ficou confuso, mas é intercalar as atividades de uma forma em que você consiga ser, assim, ser mais criativo até, porque você não fica concentrado ali, não fica uma atividade muito estafante. E essas técnicas, elas dão certo. Vocês podem procurar, tem
relatos na internet, né, de pessoas que usaram e tiveram melhorias de produtividade, como há diversas outras, né? Aqui a gente trouxe 4 técnicas, mas tem várias outras, encontre a que funciona melhor para você. E a técnica, ela é potencializada através de ferramentas. Então, a ideia agora é falar os últimos minutinhos sobre algumas ferramentas, né? Então, tem as redes sociais. O Carlos falou que aí a equipe de menção está fazendo, né, mudando do presencial para o virtual, então está usando aqui lives e outras ferramentas virtuais, e isso é muito comum, então principalmente para os negócios que são B2C, ou seja, que falam com o consumidor. Você hoje, quase todo lugar, recebeu hoje uma mensagem de uma loja de brinquedos que agora eu posso comprar brinquedo pelo WhatsApp, né? Tem o Instagram, tem Facebook, Pinterest, tem uma série de redes sociais que falam diretamente com o consumidor, pessoa física, mas também tem outras ferramentas, por exemplo, como o LinkedIn. Talvez faça sentido para a André aí. O LinkedIn, ele é um pouco mais corporativo, né? E é talvez uma ferramenta onde você possa encontrar novos interlocutores, novos clientes. Tem alguns vídeos interessantes, depois eu posso passar lá no canal e no grupo, se alguém quiser, de vídeos ensinando como você faz o primeiro contato através do LinkedIn, né? Então, você acessa alguém de uma empresa com uma carta de apresentação, aí depois, como melhor prática, você já vai para o e-mail, porque aí a pessoa percebe que você realmente tem uma empresa por trás, ou é um negócio, né? Não é o famoso esquema de tentar roubar alguma coisa. Então, assim, tem uma série de técnicas específicas sobre redes sociais que você pode encontrar para interagir melhor com o seu público, né? Então, as redes sociais se tornaram, por isso que a internet está tão cheia, né? Se alguém entrar agora no Instagram, vai ter pelo menos uma meia dúzia de lives acontecendo, gente compartilhando conteúdo como a gente está fazendo aqui agora. Quer comentar alguma coisa aí, Carlos? Não? Beleza. Então, outras ferramentas são as ferramentas de mensagens, né, e videoconferência. O WhatsApp, acho que no Brasil é a mais comum, né? Todo mundo conhece o WhatsApp, mas tem o FaceTime, que dá para fazer vídeos, o Slack, que é uma ferramenta de chat muito usada por desenvolvedores no mundo de TI, então é uma opção também. O Skype, que é uma ferramenta tanto para mensagens quanto para videoconferência mais conhecida há tempos, o Telegram, que a gente está usando, o WhatsApp, que eu já comentei. E hoje a gente está usando o Zoom, né? O Dimensão já usa o Zoom há algum tempo, mas o Zoom, e tem um concorrente do Zoom, ou equivalente ao Zoom, que chama Webex, né? Os dois fizeram campanhas agora nessa questão da crise, e você pode usar os dois de graça por 6 meses, alguma coisa assim. Então, até falando de negócios, isso faz sentido, né? As empresas estão adotando Webex e Zoom para fazer as suas videoconferências entre funcionários e clientes e colaboradores, mas também você pode usar as mesmas técnicas para falar com a sua família, né? Com isolamento e tudo mais. Então, as mesmas ferramentas que você adota para o seu trabalho, você pode usar para interagir com a família. Então, não tem certo e errado, é mais o que você se acostuma, né? Aquilo que funciona melhor para você e aquilo que funciona também melhor para o seu público, seja a sua família ou seja os seus clientes. Fala, Carlos. Não, algumas dicas, por exemplo, eu descobri recentemente, o Beto sabe mais do que o iOS, e eu descobri recentemente, no FaceTime, você consegue fazer uma reunião até 32 pessoas, você e mais 31. Entretanto, tem assim, as pessoas todas precisam ter o iOS. Uma outra coisa, o WhatsApp você consegue fazer vídeo, até 4 pessoas colocaram uma conferência em vídeo do WhatsApp. E o Zoom que nós usamos, né, principalmente quando a nossa ferramenta é o Zoom pago, ele tem diversas facilidades e possibilidades, como essa. Por exemplo, nós estamos, no começo estava conversando, nós estamos usando a ferramenta e descobri há pouco que eu consigo gerar do Zoom direto para o Facebook ou direto para o YouTube, por exemplo. Inclusive, não fiz hoje o YouTube porque nós não testamos, né, Beto? As duas, né, para não dar problema. De qualquer maneira, você vê a possibilidade no Zoom, o gratuito vai até, você pode pôr até 100 pessoas. O problema é que o gratuito, você tem aí 40 minutos, se não me engano, de reunião no máximo. E, claro, aí o pago você é ilimitado. Até o número de pessoas ele sobe um pouco mais. Quer dizer, não sei quem vai fazer reunião com 100 pessoas, mas tudo bem. Pode acontecer uma aula online, por exemplo, você colocar até 100 pessoas ou mais dentro de um Zoom. Então, assim, são ferramentas maravilhosas, né, Beto? Que facilitam, inclusive,
isolamento, a pessoa está isolada, pô, você tem uma facilidade. Acho que mais do que nunca as ferramentas, porque o pessoal estava falando muito das redes, o pessoal fica na rede, na rede, na rede. Agora você é obrigado a ficar na rede. É verdade, agora eu não quero mais ficar na rede, né? Eu quero ter um contato humano. A gente, na quinta-feira, fez um Zoom da família, né? E eu tenho visto muitas fotos e vídeos de pessoas fazendo degustação de vinho, degustação de cerveja, até churrasco virtual, né? Então, de repente, você ia fazer uma festinha, parabéns, né? Junta 100 pessoas fácil. Afinal, o brasileiro gosta de uma comemoração, né? Foi falado aqui também no chat sobre ferramentas do Google. Então, assim, essa aqui é uma lista, sugestão, mas tem uma série de outras ferramentas. Mas só o ponto que eu quero refrisar é que, assim, essas aqui são ferramentas que eu conheço, eu uso, né? Por isso que eu estou recomendando. E eu sei que elas são seguras. Então, voltando na questão da segurança, não use qualquer coisa, né? Peça opinião para outras pessoas que conheçam mais, se alguém já usou, não usou. Use ferramentas confiáveis, não use qualquer tipo de ferramenta, tá? Busque segurança também nesse contexto. E muitas vezes, agora você vai começar a fazer Zoom, Webex, tal, reuniões. Aqui, só para descontrair um pouco, eu pus o bingo da reunião online, né? O que é o bingo da reunião online? São as coisas que você geralmente escuta na reunião. Então, você vai falar assim, ih, cortou, tá dando para ouvir? Alô, alô, você tá vendo a minha tela? Aí você escuta o cachorro lá no fundo, a serradeira do vizinho, né? O vizinho martelando. Então, assim, isso aqui é só uma brincadeirinha para descontrair, mas são coisas que vão acontecer nessa nossa nova realidade. Eu avisando vezes, que o Beto está com o microfone falhando. Tipo isso, aí toca o interfone, aí é o rap, aí você fala assim, peraí, gente, chegou o meu rap aqui com o almoço, eu preciso ir lá pegar a minha comida. Então, assim, relaxem, né? Levem com bom humor. Todos somos pessoas, seres humanos. Então, assim, mesmo no contexto do trabalho, pede licença, fecha a câmera por um momento, fecha o microfone, as pessoas entendem que a maioria tem filhos, tem família. Então, leve na brincadeira, leve no bom humor, né? E aqui eu pus o bingo, até quem quiser, depois eu posso postar lá no grupo também. Vai lá e faz Você pode postar no grupo do Telegram. Você que fez o bingo, não foi? Essa página? Não, eu recebi no WhatsApp hoje de manhã, eu resolvi incluir, não fui eu quem fez, mas é divertido, eu achei que valia a pena compartilhar. Coloca lá no Telegram, ou você pode pôr aí, talvez no Facebook mesmo, no link, depois que acabar a live, você coloca aí no link lá embaixo à disposição. Isso é muito legal, isso aí. Eu já estou me vendo quase todos aqui. já fiz coluna aqui, como é que chama? Eu não lembro, fazemos já um bingo. Bingo e o eu também. Sei lá, acho que é cartela cheia e coluna, só sei isso. Coluna, né? Então, assim, e aí você posta depois, né, à medida que você for entrando nas reuniões, você manda lá também no grupo do Telegram, olha, fiz aqui a Tinquina, eu acho, né? Eu fiz a coluna, fiz a cartela cheia. Então, a gente precisa também se divertir, né? E aqui, já quase finalizando, o último conjunto de ferramentas que eu quero compartilhar com vocês é na questão de organização, né? Então, você pode usar aplicativos que venham no seu smartphone, no seu celular ou no seu computador. Tem vários aplicativos de tarefas, né? Ou listas de tarefas. Tem Gira e Trello, que são muito usados no contexto de desenvolvimento de software, no mundo corporativo. Então, o quadro Kanban, que eu mostrei para vocês, a animaçãozinha ali, era uma figura estática, mas tem uma ferramenta chamada Trello, onde você pode compartilhar o seu quadro com outras pessoas. Então, você vai colaborando também quando você está trabalhando em grupo, né? Então, se você está fazendo um trabalho em grupo onde várias pessoas têm várias atividades, você pode, através do Trello, o Dimensão usa, ir acompanhando, essa tarefa já foi, essa não foi, e tudo mais. Você tem os aplicativos, obviamente, de notas, né? No computador tem, no celular também tem um que tem a versão paga e gratuita, que chama Evernote, que é um elefantinho, símbolo, que já muita gente usa há bastante tempo, então é uma que você também pode usar. Ou você também pode usar o bom e velho caderno, né? Então, a gente está falando muito do digital e tal, mas tem gente que o caderno funciona, até para na hora de materializar as ideias, prefere escrever. Então, o caderno, eu uso muito post-it, como vocês podem ver. Eu gosto do post-it, como eu já falei, por conta da mobilidade, né? Você põe uma ideia ali, você move a ideia, transforma a ideia, amassa o post-it, cria outro. Então, o post-it, pelo menos para mim, funciona porque ele dá dinamismo. E também ferramentas de compartilhamento de arquivos, né? Dropbox, Google Drive, ou vários equivalentes que cada um
já conhece. Então, assim, são várias dimensões, né, para você organizar suas tarefas, organizar suas ideias e compartilhar informações. Beto, só do post-it, você pode usar o post-it ele físico, mas existe o post-it também que é online. Se não me engano, Virtual. é uma ferramenta da Microsoft, né, Beto? Se não me engano, é uma ferramenta que tem um post-it online. Eu uso bastante o post-it online, porque eu vou fazendo esse trabalho na minha tela. Que você vai escrevendo, tem várias cores, são 5 ou 6 cores que tem de post-it, você pode dividir a tela como o Beto colocou. Eu não tenho como pôr os nomes, né? Tarefa, o fazendo, o terminado, mas eu tenho as minhas colunas e eu sei o que representa. Então tem um post-it online, para quem não tem onde ficar colando, é uma ferramenta da Microsoft, é só buscar, é gratuita, tá? Na verdade, tem da própria Post-it, né, que é a 3M, a dona da Post-it é a 3M, tem ferramenta dele, você pode instalar no iPhone, no iPad, tem ferramentas para Android também. Então, assim, termos de Post-it, né, tem tanto físico quanto virtual diversas opções. Tem até o Post-it genérico, que não é mais da 3M, né? Então, hoje em dia, opção é o que não falta. E agora a gente chega ao finalzinho aqui das nossas dicas, né? Espero que todos tenham gostado. Não sei se tem alguma dúvida no chat. Não sei se quem está participando quer fazer algum comentário, ficou alguma dúvida, algum contexto que gostaria de comentar com a gente. Mas aqui fica o link também para entrar no grupo, né? E no canal. Nós falamos algumas vezes. Então tem o link. Ele é grande, mas de certa forma ele é fácil, né? De escrever para quem quiser entrar no nosso Telegram aí receber diariamente as dicas do Dimensão. É isso aí, Beto. Pode parar de compartilhar e vamos finalizar, né? Inclusive tem um recado da Fabiana. A Fabiana diz que amanhã vai fazer uma live para você, mulher na quarentena, você, mulher em isolamento, sem estar isolada, porque você, mulher com filhos, você, mulher com marido, você, mulher em casa, com todas as tarefas que tem ainda no trabalho. Então, amanhã, às 11 horas da manhã, a Fabiana vai fazer uma live para você. E a Fabiana foi uma que reclamou, vocês só estão falando de mulher, vai vir a vingança. A vingança vem amanhã. Assim, é muito bacana todas essas ferramentas. Você vê, como eu descobri ontem a imagem, você vê, estou com um fundo com um vídeo por trás. Ainda tem, é possível até incrementar. O Renatinho vai gostar, tem imagem de fogo. Você pode pôr qualquer vídeo atrás de um zoom. De qualquer maneira, o que a Dimensão vem fazendo exatamente hoje é buscar facilitar a sua vida nessa época de quarentena, nessa época de isolamento. Como nós falamos no começo, né, Beto? Pode ser uma coisa ruim ou você transformar essa coisa que não é tão adequada ou não é uma coisa gostosa, ficar formidável. Você vê, no começo, lá atrás, quando eu me obriguei a mudar para um home office, fazer em casa uma coisa que eu não estava acostumado, que eu saía, eu tinha minha rotina, eu tinha o meu lugar, eu tinha o meu espaço, tinha meu escritório, as minhas coisas todas. Apesar da empresa ser minha, eu tinha o meu funcionamento. Chegava às 6, 7 horas, fechava a porta e ia embora para casa ou fazia outra coisa. E hoje não é assim. A mudança ela foi inicialmente um pouco complicada, a adaptação, mas nós nos adaptamos. Seguindo, inclusive, né, o Star Trek, não tem que fala da adaptação, né, o pessoal dos Borg lá, se você se adapta, então não tem. Nós nos adaptamos. E não tem outra forma, porque quem não se adapta sofre. Por que a gente quis fazer essa live no sábado? Para que você tenha tempo de digerir as informações e, de repente, começar uma segunda-feira animado, mais empolgado, tentando novas coisas, sendo mais produtivo e vendo tudo isso de uma forma positiva, né? E se alguém ficou com dúvidas, quiser perguntar alguma coisa, ou até quiser um pouquinho de ajuda aí tecnológica, manda lá no grupo do Telegram que a gente vai tentar fazer o máximo para ajudar. E se você já faz parte do grupo Dimensão, deve estar no WhatsApp. É só entrar em contato direto com qualquer pessoa da equipe, cada um na sua especialidade, ou cada um com um pouco mais com o seu know-how em determinada área. Converse com a gente, que nós estamos dando o nosso melhor, pelo menos as ferramentas que nós possuímos, passar para que você possa estar mais tranquilos. Como algumas pessoas perguntam, como é que você está, Carlos? Eu estou muito bem, eu não posso... eu estou no meu normal. Por incrível que pareça, na quarentena eu estou no meu normal.
Inclusive, quando eu saio para fazer uma compra no mercado, eu me sinto... Só tem velho na rua, né? Só tem idoso. Eu me sinto idoso, com cabelo branco. E até um pouco mal-humorado, porque ontem eu fui num lugar, tem uma pessoa que ela só... É uma sorveteria. Ela fica com a porta fechada. Olha os absurdos, Beto. Então, ela abre a porta, te atende e fecha a porta rapidinho, como se o vírus fosse entrar, cara. Sabe? E de máscara. Eu falei, quando ela abriu a porta, a primeira pergunta, você está contaminada? Ela falou, não, é para não ir contaminado. Eu falei, a Organização Mundial de Saúde diz que só quem está contaminado precisa usar máscara. E ele mostra por que não deve ficar usando máscara toda hora. E ela de máscara, o problema é que ela foi comprar um sorvete, eu dei o dinheiro, ela pegou o dinheiro da minha mão, olha que loucura, é insano. Ela pegou o dinheiro da minha mão, foi lá, pegou o sorvete, me deu o sorvete e fechou a porta rapidinho. Abriu e fechou. Quer dizer... Eu fico perguntando, se eu estou contaminado ou se ela está me contaminando? Não é assim, cara. Precisa ter um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de bom senso nas coisas. E isso é importante, estar equilibrado emocionalmente. Foi muito bom, 1h45 de live, Beto. Eu falo bastante, né? Não, é que tinha bastante, você passou muitas ferramentas hoje que as pessoas possam ter, inclusive estratégias para que as pessoas possam estar mais à vontade dentro de casa. Porque, apesar de parecer ser um grande obstáculo, eu não vejo como um obstáculo, eu vejo como um grande desafio. Uhum. Desafio familiar, é um desafio profissional, é um desafio pessoal. Não olhe como obstáculo, olhe como desafio. Quando você olhar como desafio, aquele negócio, né, você tira na mente, eu tenho um problema. Ninguém gosta de ter problema. Coloque, eu tenho um desafio pela frente. Facilita internamente você se equilibrar, né, Beto? É isso aí, é ver o copo meio cheio. E finalmente o Beto sempre tem post-it atrás, né? O Beto tem os post-its dele. Hoje ele deu uma aula de como estar organizado dentro do home office. Parabéns, Beto. Isso aí, Beto. pessoal. Aprendi muito. Abraço a todos. Valeu, gente. Bom fim de semana. Eu quero ver como é que para essa live aqui. Eu aprendi como colocar. Né? Deixa eu ver se eu descubro como é que interrompe a live. Aqui, ó, Stop Live Stream. Então deve funcionar. Vamos ver se está por aqui. Abraço a todos. Tchau. Tchau, gente. Abraço.